Talvez mais conhecido pelas históricas casas pitorescas de Frankfurt, o festival anualmente realizado de Oktoberfest e seu papel como uma potência econômica europeia contemporânea, a Alemanha também abriga uma infinidade de mistérios. No episódio de hoje, exploraremos 2 casos horríveis da Alemanha que ainda estão sem respostas. E agora vamos mergulhar nos mistérios de hoje. Vesna Nastieva. Nascida na Bulgária em 1952, pouco se sabe sobre a vida precoce de Vesna Nastieva, filha de um diplomata de alto escalão, que também serviu como embaixador da Organização das Nações Unidas e fez parte do Partido Comunista Búlgaro. Vesna era uma jovem incrivelmente inteligente e bem articulada. Depois de estudar química na universidade em seu país natal, ela passou a ser empregada pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico no outono de 1980. E ela conseguiu um emprego no Instituto Max Planck para a pesquisa de carvão em Mülheim, Alemanha. Nesse ponto, a jovem de 28 anos também já tinha 2 filhos, embora as informações sobre eles e seu pai sejam escassas. Ao começar seu novo emprego, em outubro de 1980, Vesna precisou viajar para Nuremberg para uma conferência de 2 dias. No 1º de novembro, ela deveria retornar para Mülheim. Embora ela pretendesse embarcar no Intercity 620, para o qual ela tinha um bilhete de 2ª classe, ela acabou pegando um trem de Wiesbaden por causa de atrasos. Às 10h25 da noite, o trem estava se aproximando do bairro de Reichholz, em Düsseldorf, quando um professor de 33 anos a caminho de casa ouviu um ruído estranho vindo do compartimento de trem vizinho. Preocupado, ele olhou para ver Wessner sendo atacado por um jovem com uma faca ou um punhal. Algumas fontes descrevem a lâmina como similar a um estilete. Assustado, o professor soltou um grito que alertou outros passageiros sobre a situação. Infelizmente, também alertou o agressor, que puxou o cordão de freio de emergência do trem e saltou da carruagem pela janela. Ele desapareceu na noite. Enquanto isso, os passageiros que ouviram a confusão alertaram a equipe a bordo sobre a situação. Eles, por sua vez, contataram as autoridades via comunicações de rádio. Uma ambulância chegou ao local pouco depois e Vesna foi levada para o Hospital Universitário de Düsseldorf. Tragicamente, a intervenção do professor não foi cedo o suficiente. A jovem de 28 anos sofreu 21 facadas principalmente no peito e morreu 2 horas após o incidente, na madrugada de 2 de novembro. Como ela permaneceu consciente por um curto período antes de falecer, conseguiu falar com os investigadores, mas não conseguiu descrever seu agressor. Ela contou que ele entrou no vagão, sentou ao seu lado e a atacou. Ela disse aos oficiais: "Eu nunca vi esse homem." Os investigadores no local evacuaram todo o trem e uma busca foi realizada nas matas próximas com a esperança de que o perpetrador tivesse deixado alguma pista, mas ele não deixou. O inquérito foi liderado pelo detetive Armin Matzler, mas, como havia poucas evidências de qualquer tipo deixadas para trás, ele teve dificuldades para começar. As autoridades suspeitavam que o culpado provavelmente se feriu com o salto, mas que ele pode ter pegado um táxi ou pegado carona para se afastar do local. A única pista que a polícia tinha para seguir era a descrição do assassino dada pelo professor de 33 anos. A única pessoa a bordo do trem que viu o homem, o assassino de Vesna, foi descrito como tendo entre 20 e 25 anos, de constituição robusta
e com cabelos longos, oleosos e escuros, além de óculos com armação de metal. Ele tinha cerca de 1,65 m a 1,70 m e usava uma jaqueta de couro preta e luvas pretas. Com essas informações, as autoridades conseguiram criar um retrato falado do perpetrador. 5 dias depois, em 7 de novembro, a descrição do homem e seu esboço foram transmitidos em um famoso programa de televisão alemão, cujo nome se traduz aproximadamente como Arquivo número XIUPA e não resolvido. Esse programa é semelhante ao Crime Watch do Reino Unido ou ao Crime Call da Irlanda. Ambos apresentam casos não resolvidos e solicitam a ajuda do público para resolvê-los. Enquanto isso, a polícia ampliou sua busca pelo assassino para todo o estado da Renânia, do Norte-Westfália. Alguns dias depois, em 11 de novembro, um fiscal de passagens pegou um homem que estava viajando sem bilhete. Eles estavam em um trem expresso e, quando confrontado, o homem tentou pular pela janela, mesmo com o trem ainda em movimento. O homem foi pego por 2 passageiros que o puxaram de volta para o meio do vagão, mas o homem então pegou uma faca e os esfaqueou. Um dos passageiros ficou levemente ferido e o outro conseguiu contê-lo. O homem, ainda sem nome na época, foi detido para interrogatório e um oficial notou que ele se parecia com um esboço do assassino de Vesna. Ele contatou a polícia de Düsseldorf, que planejava levar sua testemunha na esperança de que ele pudesse identificar o suspeito e resolver o caso. Entretanto, os planos falharam quando as autoridades perceberam que não podiam contatar o professor. Acontece que ele tinha ido caçar por uma semana, sem o conhecimento da polícia. Enquanto eles o localizavam, os suspeitos, no caso de Vesna, foram transferidos para Würzburg. Aqui, o homem foi identificado como um nativo italiano, chamado publicamente de Duílio S. Depois que a polícia chegou com o professor, ele confirmou que estava 70% certo de que este era o homem que havia matado Vesna. Ele tinha uma aparência quase idêntica e roupas semelhantes, embora Duílio tivesse 34 anos e não entre 20 e 25 anos, como o professor havia descrito. Apesar dessa discrepância, a polícia sentiu que havia encontrado o seu homem. Melhor ainda, Duílio acabou confessando e ele foi extraditado para Düsseldorf. No entanto, as coisas rapidamente desmoronaram durante sua primeira audiência no tribunal, na qual seus advogados de defesa argumentaram que não apenas o homem de 34 anos tinha vários problemas de saúde mental, mas também havia várias pequenas inconsistências entre Duílio e o retrato falado da polícia. Além disso, ele não conseguiu descrever Vesna. O homem de 34 anos acabou retirando sua confissão, alegando que só admitiu o crime para que fosse enviado a um hospital de saúde mental onde pudesse receber tratamento para seus problemas. Acontece que Duílio tinha um álibi incontestável. Na verdade, ele estava trabalhando como garçom na Dinamarca no momento do crime. As autoridades de Copenhague foram contatadas e, após conduzirem sua própria investigação, confirmaram que várias testemunhas viram o homem de 34 anos naquele dia e os registros mostraram que ele estava trabalhando naquele momento. Nenhum outro suspeito jamais foi preso e nenhuma outra acusação foi feita em conexão com a morte de Vesna. Embora o caso tenha feito manchetes nacionais na época, e até tenha sido comentado nos jornais locais de outros países europeus, ele praticamente desapareceu da mente do público. Não há um motivo aparente para o assassinato desnecessário de Vesna e existem muito poucas teorias sobre o seu caso. A principal é que sua morte tinha algo a ver com a carreira diplomática de seu pai. O pai de Vesna foi fortemente escrutinado na Bulgária, pois ele relutava em deixar a Alemanha Ocidental. Provavelmente, não ajudou que sua filha, de 28 anos, declarou publicamente seu desejo de permanecer também na Alemanha Ocidental. Como resultado, Vesna foi marcada como traidora por seu país natal. Detetives online questionaram se o serviço secreto búlgaro participou de seu assassinato.
Outros, no entanto, argumentaram que, se esse fosse o caso, provavelmente teriam escolhido uma maneira mais sutil de fazer as coisas. Se o assassino de Vesna realmente tinha entre 20 e 25 anos, em 1980, há uma grande probabilidade de que ele ainda esteja vivo. No entanto, dado o passar do tempo e a falta de evidências, parece provável que nunca veremos justiça no caso de Vesna Nastieva. Rosemary Nitrubit. Nascida em Düsseldorf em 1º de fevereiro de 1933, Maria Rosalia August Nitrobit, que atendia pelo nome de Rosemary, não teve uma criação fácil. Nascida de uma mulher de limpeza fora do casamento, Rosemary e sua meia-irmã foram criadas por um período de tempo por sua mãe solteira. Ela nunca conheceu seu pai, que se acreditava ter sido um trabalhador em Düsseldorf que se recusou a pagar pensão alimentícia. Quando sua mãe foi presa, Rosemary e sua irmã foram colocadas em um lar para crianças. Um ano depois, em 1939, Rosemary foi colocada com uma família adotiva. Alguns anos depois, quando ela tinha apenas 11 anos, ela foi sexualmente agredida por um homem local de 18 anos. O horrível crime foi encoberto, no entanto, e nenhum relatório oficial foi feito à polícia, apesar do fato de que todos na vila sabiam o que havia acontecido e quem era o perpetrador. Na adolescência, Rosemary entrou no mundo do trabalho sexual. Ela frequentava casas de correção juvenil, mas escapou várias vezes. Depois de passar 3 semanas em um centro de detenção juvenil por vadiagem, ela decidiu se mudar para Frankfurt, onde trabalhou brevemente como modelo e garçonete antes de, eventualmente, retornar ao trabalho sexual. Aparentemente, Rosemary começou a esconder seu passado enquanto trabalhava. Ela aprendeu inglês e francês e fez aulas de etiqueta para se encaixar melhor na classe alta. Isso permitiu que ela atraísse clientes mais ricos e sofisticados, e ela ficou conhecida por ser uma excelente conversadora. Seu plano funcionou, e logo Rosemary começou a receber presentes como carros caros e viagens de luxo para lugares como o Mediterrâneo. Ela rapidamente acumulou riqueza e usou seu dinheiro para comprar um apartamento luxuoso e um Mercedes conversível que tinha estofamento de couro vermelho. Ela usava o carro para levar seus clientes de e para sua casa. Em um único ano, ela ganhou o equivalente moderno a mais de 140 mil. No entanto, tudo chegou ao fim quando a jovem de 24 anos foi encontrada morta em seu apartamento. Sua morte chamou a atenção das autoridades quando sua faxineira relatou que não conseguia entrar no apartamento por vários dias e notou que sua entrega de pão estava se acumulando na porta da frente. Estimou-se que Rosemary havia morrido 3 dias antes, embora o trabalho policial descuidado e a falta de forense tornem incerto se esse foi o caso. A causa da morte de Rosemary foi estabelecida como estrangulamento com uma meia de nylon, embora ela também tivesse uma ferida na cabeça. Mesmo após seu corpo ser enterrado, a polícia manteve a cabeça da jovem como evidência. Por fim, foi sepultada, com o restante dela, em 2008. Todas as roupas de Rosemary, como casacos de pele e vestidos de seda, foram deixadas intactas, mas o equivalente a cerca de $34 mil foi roubado de seu apartamento. Apesar dos investigadores suspeitarem que o roubo motivou o crime, era incompreensível que nenhum objeto de valor tivesse sido levado. Isso talvez possa ser explicado pelo fato de que o perpetrador não teria que vender nenhum bem se roubasse apenas dinheiro. A jovem de 24 anos não foi sexualmente agredida e não havia outro motivo óbvio para o crime, embora rumores começassem de que ela gravava conversas com seus clientes para que pudesse chantageá-los mais tarde. No entanto, essa teoria foi descartada, pois nunca houve qualquer evidência de apoio. Um inspetor detetive que trabalhou no caso, Alfred Kalk,
afirmou que, embora os oficiais tenham recuperado um caderno listando os nomes dos clientes de Rosemary, nenhum deles ocupava posições de grande poder a ponto de causar um escândalo. Ele afirmou que a clientela dela era principalmente de pessoas comuns e que o homem de maior perfil no caderno era um diretor de banco. Diversos oficiais do exército americano supostamente eram seus clientes. Eles confessaram que ela solicitou dinheiro para pagar um aborto. No entanto, nenhum desses homens foi considerado suspeito. A investigação era conhecida por ser apressada e desorganizada. O principal suspeito, no caso, era um amigo próximo de Rosemary chamado Heinz Pullman, que supostamente a visitou em 29 de outubro, que é possivelmente o dia em que ela foi assassinada. Uma testemunha lembrou de quase ser atropelada por Pullman enquanto ele passava em alta velocidade pelo pátio do prédio de Rosemary. Pullman era um empresário de 37 anos, cujo relacionamento com a jovem de 24 anos era completamente platônico, pois ele era gay. No entanto, a coisa mais suspeita era que ele estava passando por problemas financeiros na época da morte de sua amiga. Porém, nos dias seguintes, ele pagou suas dívidas e comprou um carro novo. Ele não conseguiu explicar aos investigadores de onde veio esse dinheiro e deu informações conflitantes durante o interrogatório, embora eventualmente tenha admitido que roubou de seus empregadores. As evidências pareciam se acumular contra Pullman. Ele tinha uma chave do apartamento de Rosemary, o que era compatível com o fato de que a porta da jovem de 24 anos estava trancada quando seu corpo foi encontrado. Ele também possuía calças cinza que tinham uma mancha avermelhada nelas. Embora ele inicialmente tenha dito que era ferrugem, um analista determinou que era sangue humano. Pullman então mudou sua versão, alegando que a mancha era sangue, mas que era dele mesmo, porque sofria de uma doença de pele que o fazia sangrar de vez em quando. Ele também argumentou que, tendo a chave da casa, poderia ter roubado Rosemary quando ela estivesse ausente. Eventualmente, o homem de 37 anos foi acusado do assassinato de Rosemary, mas foi absolvido em julho de 1960 por razões de dúvida razoável. A defesa argumentou que as autoridades falharam em medir a temperatura precisa do apartamento da jovem de 24 anos, crucial para determinar a hora da morte. O sangue encontrado em suas calças também não pôde ser conclusivamente ligado a Rosemary, o que significa que todas as evidências que haviam sido coletadas pela polícia eram circunstanciais, portanto, deixando espaço para a dúvida. A acusação não recorreu dessa absolvição. Após sua exoneração, Pullman foi escalado para o papel principal de um filme que foi baseado na vida e no assassinato de Rosemary. Porém, essa ação teve uma reação negativa significativa, e ele foi retirado do filme. Ele então contatou autoridades soviéticas na Alemanha Oriental e ofereceu vender a lista de clientes de Rosemary que tinha memorizado, mas eles recusaram. Além disso, Pullman escreveu artigos que detalhavam os últimos dias com os jovens de 24 anos. Mas, novamente, esses deixaram de ser publicados quando receberam atenção negativa. O único outro suspeito no caso de Rosemary era um proprietário de uma mercearia de Munique, cujo nome foi encontrado em sua bolsa, junto aos nomes de várias cidades diferentes. No entanto, ele foi rapidamente inocentado de qualquer envolvimento. A história de Rosemary foi considerada ultrajante e escandalosa pela mídia local. A incapacidade de resolver o caso levou a mais sensacionalismo e a especulação de que cidadãos de alto escalão estavam tentando impedir que a polícia fizesse seu trabalho e encerrasse o caso. Essa noção só foi alimentada quando alguns dos arquivos da polícia, no caso, desapareceram pouco depois do início da investigação. Contudo, esses arquivos desaparecidos foram encontrados nos registros policiais em 2013, disse Rich. Por um período, especulou-se que o caso de Rosemary estava relacionado ao caso da Blonde Dolly na Holanda. Em 1957, uma trabalhadora sexual chamada Sibyl Niemann foi estrangulada em sua casa.
Este caso nunca foi resolvido. 9 anos após a morte de Rosemary, outra profissional do sexo de Frankfurt foi morta. O caso de Helga Matura continua sem solução. E, infelizmente, parece provável que o assassinato de Rosemary continuará a compartilhar o mesmo destino. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Você também pode nos apoiar no Patreon por apenas $2 por mês, o que dá menos de 20 centavos por vídeo. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.